Uma verdade sobre trens. Não importa para onde eles vão, o que importa é decidir embarcar. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e está aqui comigo a Cal, pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante, Cal Cruz, que é uma querida, uma amiga de longa data aqui da podosfera brasileira. Cal, aqui em casa, você entra, senta no sofá, estoura uma pipoca, abre a geladeira, pega uma bebida, um café, o que você quiser. Seja bem-vinda, Cal. Ai, que delícia estar aqui pela primeira vez, gente. Depois de tanto ouvir o Perdidos na Estante, depois de tanto tempo de amizade com a Dô... Cá estou eu aqui. Eu tô muito feliz, tô muito animada, ainda mais pra falar sobre um filme tão natalino assim, né? Então, quem me conhece sabe, aquelas. Não, mas quem me conhece sabe que eu adoro filmes de Natal, sabe assim? Tipo, eu amo filmes de Natal. Novembro já é um mês que eu já começo a assistir filmes de Natal, então eu gosto bastante. Eu sou a Cal, pra quem ainda não me conhece, né? Eu gravo podcast desde 2014, mas hoje, atualmente, eu tô com um outro projeto, né, que é o Terror Sem Medo podcast, junto com meu marido, Fábio, e a gente faz um podcast relacionados a filmes, série, jogos, quadrinhos. A gente só fez sobre quadrinhos, séries e filmes de terror, mas a gente tá com alguns projetinhos aí pra 2025, trazer outras coisas, né, até mais coisas no YouTube de vídeo mesmo, e a gente fala sobre toda a temática de terror mesmo, assim, sabe? A gente curte bastante esse tema, isso é o que nos une, tanto o podcast quanto a temática de terror, então a gente ama muito. E hoje, né, a gente vai falar sobre um filme muito fofinho que não tem nada de terror. Não tem nada de terror o filme que a gente vai falar hoje, e eu vou te dar uma sugestão aqui, dona Cal Cruz, que tá na hora do Terror Sem Medo também fazer aí uns episódios sobre filmes natalinos de terror, hein, que tem bastante coisa. Tem! No ano passado a gente fez. Eu não lembro qual que é o número do episódio, mas a gente tem lá um sobre terror. É trecheira. Amo! Mas é de terror. É isso. Então, ouvinte, se você gosta de filmes de terror com temática natalina, acessa aí no seu tocador de podcast favorito, seja onde você escute os seus podcasts, procure aí Terror Sem Medo. Conheça a Cal, conheça o Fábio, são dois queridos, e ouve esse episódio especial aí, assina o feed e acompanha eles. Aí vai lá e comenta, ó, Cal, te ouvi lá no Perdidos na Estante. É por aí. Mas hoje, Cal e eu estamos aqui para falar sobre o filme O Expresso Polar, e também sobre o seu livro, que tem o mesmo nome, e foi escrito por Chris Van Allsburg. Esse é o segundo episódio do nosso especial de Natal aqui do Perdidos na Estante, então se você gosta de filmes de Natal, não perca os outros 2 episódios. Mas, Cal, antes da gente embarcar no Expresso Polar, vamos pro momento do beijo. E aí, dona Cal, quem que você beija hoje? Ai, hoje eu vou beijar a Daphne e a Scarlett, as nossas filhas felinas. Fábio também merece um beijo hoje, mas as duas, ó, a gente tá numa onda aí, eu e a Daphne, de dormir de conchinha. Então, olha, um beijo pra elas hoje. Amei. Um beijo para as minhas sobrinhas felinas, entendeu? Porque eu sou assim, eu sou tia de todos os pets, todas as crianças que nascem por aí, de pessoas que eu gosto. E eu vou embarcar nessa também e vou mandar um beijo aqui, então, pro Farofa e pro Paçoca, senão eles vão ouvir esse podcast e vão reclamar, entendeu? Vou falar, mãe, se eu não mandar beijo, vai ficar meio chato, né? Então, beijo, Farofa, beijo, Paçoca, mamãe ama vocês, Feliz Natal. Ai, deixa eu vestir vocês gostoso. de rena. Só esse ano. Deixa, eles nunca deixam. É um dos traumas da minha vida. Mas a gente supera isso falando agora sobre o Expresso Polar.
Eu sabia que podia ter o presente que eu quisesse, mas a coisa que eu mais queria de Natal não estava dentro do saco gigante do Papai Noel. O que eu queria mais que tudo era um guizo do trenó dele. Bem, gente, pra quem não conhece o Expresso Polar é um filme de animação de 2004 que foi dirigido pelo Robert Zemeckis, acho que é assim que você fala o sobrenome dele, não sei, que você já conhece dos filmes Forrest Gump, O Náufrago, De Volta pro Futuro e por aí vai. Esse é um filme muito bonito, tem canções belíssimas, mas não é um filme como os filmes da Disney, que tem canções demais, eu acho que as canções são muito bem encaixadas. E ele é parte de um projeto transmídia, já que ele amplia a história original escrita pelo Chris Van Allsburg em um livro infantil lançado em 1985. O livro é bem curtinho, ele tem 32 páginas, ele é todo ilustrado, mas infelizmente ele não tem tradução para o português. O filme você encontra bem fácil para alugar na Amazon Prime Video, no YouTube ou na Apple TV, a um preço bastante acessível. Na data que a gente está gravando esse episódio, para vocês terem ideia, ele está disponível por R$ 7,90. Então, é uma boa pedida aí para você incluir na sua maratona de Natal, principalmente se você quiser encontrar um espírito natalino bem gostosinho. E se você tiver crianças, com certeza elas também vão gostar, já que tem inclusive disponível dublado o filme para você assistir. E sobre o que é o Expresso Polar, caso você, assim como eu, não tinha assistido ainda esse filme, mas talvez tenha ouvido falar dele, principalmente por causa do Tom Hanks, que é uma das estrelas desse filme. A sinopse é a seguinte: na véspera de Natal, um garotinho cético que não acredita no Natal, nem em Papai Noel, nem nada, ele embarca em um trem que para em frente à sua casa. Esse trem é o Expresso Polar, que leva algumas crianças até o Polo Norte para conhecer tudo o que acontece nos preparativos do Natal e também conhecer a figura ilustre, o Papai Noel. Lá no Polo Norte, ele descobre que o Papai Noel vai dar o primeiro presente do Natal para uma das crianças que embarcou no Expresso Polar. E quem será que vai ganhar esse primeiro presente? O que será que é esse primeiro presente? Como foi a aventura até chegar ao Polo Norte? E o mais importante, o que nós e ele aprendemos nessa viagem? Cal, quando eu te chamei para gravar esse episódio do especial de Natal, eu pedi pra você escolher um filme e você escolheu o Expresso Polar. Por que você escolheu esse filme? Quando você me convidou pra gravar sobre filmes de Natal, eu tava dando uma pesquisadinha, né? Procurando alguns filmes. Fiquei entre filmes mais novos, filmes mais antigos. Eu tinha visto um outro que era muito antigo. Eu pensei, não, peraí, né? Também não é pra tanto assim. E aí eu lembrei do Expresso Polar. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu amo esse espírito de Natal, né? Eu amo ver Papai Noel chegando na cidade, eu adoro ver as crianças fazendo fila pra ver Papai Noel. Agora eu tenho uma sobrinha, né, então isso é muito mais legal, assim, ter uma criança na família que tá ali, né, no começo da vida e tá amando toda a ideia de Natal, né, então isso me instiga bastante. E o Expresso Polar, ele me chama muita atenção por conta disso, sabe, porque eu fico muito triste quando eu vejo crianças que têm uma racionalidade muito grande e ficam falando, não, na verdade Papai Noel não existe, e meus pais é que trazem o presente. Eu fico assim, não, Papai Noel existe sim, sabe? Eu adoro acreditar em Papai Noel. Aí é isso. E aí... E aí eu acho muito bonito a ideia do filme, e mexe muito comigo. Eu lembro que eu assisti quando eu era um pouco mais nova, né, adolescente, assim, e eu achei muito legal, porque eu sempre gostei muito de Natal. E aí eu pensei, cara, eu vou trazer recordar essa minha adolescência, sabe? Eu não sei se o filme realmente era muito bom, porque eu assisti só adolescente, eu escolhi o filme sem ter assistido de novo, então eu fiquei meio com medo do filme não ser tão bom assim, e eu ter que falar sobre ele. Mas, cara, ele continua sendo muito gostosinho de assistir, sabe? É bem um afago gostoso no coração. Sim, sim. Eu me lembro quando esse filme foi lançado, lá em meados dos anos 2000, né? Ele é de 2004. 2004. Faz 20 anos esse ano o filme. Faz 20 anos. Bem, bem notado da sua parte. Então, acho que vale a pena falar dele agora.
E eu acho que ele é um filme que ele envelheceu muito bem, tanto na mensagem, como nas canções, como inclusive na própria animação. É uma animação muito bonita. Não acho que ele é uma animação assim super modernex. Hoje a gente tem mais tecnologia, mas mesmo assim é muito bonito. E você pensar que esse filme tem 20 anos, poxa, é incrível. E quando ele saiu em 2004, eu me lembro que muita gente falou, esse filme é tão bonito, né, não sei o que lá, mas aí eu vi aquilo e falei, deve ser de criança, eu não quero ver, nossa, deve ser mais uma coisa boa, sabe? E aí, isso corta para eu aqui 20 anos depois, assistindo o filme chorando. Cara, eu também chorei. Sabe, toda emocionada. E é um filme que a narrativa dele, poxa, fica na cara, né, o que vai acontecer, né, o que no final vai acontecer. Você sabe que aqueles personagens não estão em perigo de verdade, né, é uma história infantil, mas eu fiquei tensa em todos os momentos, sabe, o Expresso Polar correndo, meu Deus do céu, não vai ter freio. Sei lá, os presentes, não sei onde, meu Deus do céu, eles vão perder os presentes. Sabe, e eu angustiada, Domênica, você tem quase 40 anos, se comporte. Mentira, gente, eu não tenho quase 40 anos, acabei de sair dos 35, mas mesmo assim eu super envolvida, né, então... Eu acho que isso é um prêmio, assim, um brinde. Eu tô muito feliz que você escolheu esse filme. Muito obrigada, Cal. Muito obrigada mesmo. É o meu presente de Natal pro podcast. Mandou muito bem nesse presente do Natal. Você ganharia um bilhetinho, sabe? Pra entrar no Expresso Polar. Fiquei muito feliz com ele. Belezinha. Quero aquele bilhetinho especial lá, que tem várias mensagens conforme vira. O bilhetinho do Billy, né? Só que essa sua atitude tá mais pra um sabe tudo, sabe? Menos. Seja menos. Verdade. Se você não assistiu o filme ainda, ouvinte, fique tranquilo que vai fazer sentido essas coisas que a gente tá falando quando a gente entrar na parte de spoilers, mas vale a pena dizer que ele é realmente um filme bem bonito. E se você não assistiu ainda porque você acha que talvez ele seja infantil demais, saiba que não é. Tá? Ele tem sim uma pegada bastante infantil, mas ele é um filme que emociona, é um filme que deixa o coração quentinho. E ele toca em coisas muito delicadas e muito bonitas. Eu acho que para um adulto assistir também dá para tirar bastante coisa dali. Então é uma boa escolha para esse final do ano. Muito bom. Inclusive tem até uma curiosidade, né, que em 2006 esse filme ele foi listado no Guinness Book como o primeiro filme de captura totalmente digital. Então, cara, é muito legal, sabe? Não tem aquele lance de CGI e tudo, né? Tiveram realmente tipo atores ali atuando pra captura de movimento, então isso é bem legal, porque a gente vê, né, em alguns filmes que alguns personagens são de CGI e tudo, né, e só os principais mesmo que tem mais evidência que eles são feitos com captura digital. Na verdade, esse daí, todos eles são feitos com captura digital, inclusive ganhou o Guinness Book em 2006 por conta disso mesmo. Olha aí que interessante. Então, se você assistir esse filme e você falar, nossa, o condutor parece o Tom Hanks, é porque é o Tom Hanks, gente. Não é à toa que ele parece, não é só a voz dele, é o Tom Hanks, né? Assim como ele também faz o Papai Noel e ele também faz o pai do herói. Mas eu li o livro, Cal. Você chegou a ler o livro ou não? Ainda não. Eu fiquei sabendo que o livro era curtinho. Eu até pensei, eu acho que eu vou comprar pra poder ler, né, nesse meio tempo, entre o convite pro podcast e agora, e a gravação. Mas eu acabei não tendo tempo pra ler, pra comprar mesmo e ler. Então eu ainda não li, mas tá na minha lista. Ele é um livro muito bonito, ele é um daqueles livros grandes, né? E eu acho que se você tiver a oportunidade de ou ler o digital com a sua sobrinha no colo, numa tela de computador, ou de repente ter acesso ao físico para ler, eu acho que vai ser uma experiência bem legal, porque ele é ilustrado e ele é curtíssimo. A única dificuldade que a gente encontra aí é que ele é em inglês. Não é um inglês difícil, mas isso dificulta para muita gente ler. E o livro, ele é uma história bem simples. A diferença do livro para o filme é que o filme expande, né, trazendo mais personagens, que é a heroína, tem o menino solitário, tem o sabe-tudo, e no livro não tem esses personagens, né? Tem o herói, que tem a irmãzinha dele, que é a Sarah,
É ele já adulto também contando essa história pra gente, essa aventura do dia que o Expresso Polar parou na frente da casa dele, ele embarcou nesse trem, mas não tem essa parte toda, né, da aventura do Expresso Polar que tem no filme. Então, eu acho que o filme é um bom complemento, por isso que eu abri esse episódio falando que é um projeto transmídia muito legal. E eu acho que eles fizeram uma adaptação muito boa nesse sentido, porque tá tudo lá, tá todos os elementos da história estão lá, e como um bom livro infantil, a criança ela vai entender uma coisa e o adulto vai entender aquela coisa e mais camadas. Eu acho que o filme expande isso, né, para outros sentimentos e outros reencontros, então é um bom livro também para se ler. Ele é bem curtinho, ele tem 32 páginas, então ele é minúsculo, assim, o que tem de letras e palavras lá, gente, é mínimo, ele é muito ilustrado. Ai, legal, legal. Até pra quem tem essa cultura de trazer o inglês pra criança, né, pro mundo infantil e tal, é interessante até pra ensinar mesmo, né, que como é o inglês um pouco mais simples, né, que é mais pra criança entender a história, né, conseguir ler e tudo, e pro adulto entender em outras camadas, né, ir mais a fundo, acaba sendo uma dica bem interessante, né? Com certeza. Então fica aí a dica para a Cal, fica aí a dica para você que nos ouve. E agora a gente vai abrir o nosso bloco de spoilers, pegando aqui o ingresso para o Expresso Polar. Se você não assistiu o filme ainda, fica a recomendação para que você assista, ou se você se sentir confortável, continue aqui com a gente. Não existe Papai Noel. Meu amigo vivia insistindo, mas eu sabia que ele estava errado. Você já deu alguns pitacos, Cal, sobre as suas impressões do filme. O que você traz de lembrança aí desse filme? O que mais te chama atenção? O que mais ficou no seu coraçãozinho aí da mini Cal? Ai, cara, o que mais ficou no meu coraçãozinho foi a mensagem final do filme, eu vou ser sincera. Faz muito sentido, porque tudo é pra isso, né? Tudo é pra isso. O que eu achei muito interessante é como eles mostram uma pessoa que não acredita no Natal, Papai Noel e todas essa cultura, né, natalina, assim, e quem acredita. Que é simplesmente o ouvir ao longo do filme, né, quando eles entram, quando eles saem do trem e eles estão já no Polo Norte, já começa aquela coisa de por que tem umas crianças que ouvem o guizo do Natal, das renas, e ele não? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu acho que é porque ele não acredita, entende? E aí vai levando pro final, né, que ele recebe o guizo do Papai Noel e ele ouve, e quando os pais dele vão ouvir, os pais dele não estão ouvindo e acham que tá quebrado, sabe? E eu fico olhando assim, eu falo, cara, que loucura, entende? Tipo, muitos pais acabam não acreditando, né? Mas fala, né? Faz toda aquela encenação de colocar o leitinho, o biscoito. Eu tenho muito essa lembrança também de Natal em casa, né? Então isso me chamou muito a atenção, sabe? Deu a acreditar muito e meus pais trabalharem pra que eu continue acreditando, sabe? Quando eu era criança. Então era muito legal. Então essa mensagem do filme pra mim foi essa parte dos guizos, né? Desde a metade do filme pro fim, o guizo me chamou muita atenção, porque pra mim aquele cheiro de Natal que a gente sente às vezes, sabe? Você sente cheiro de Natal às vezes? Eu sinto muito cheiro de Natal e eu te digo mais, assim, esse filme parece que ele foi feito pra mim, porque eu era criança que na véspera de Natal, naquele calor absurdo que faz no Brasil, tem isso também, né? Muito quente aqui, e aí eu ia lá pra fora, porque a minha mãe falava, ó, você tem que ir lá pra fora porque o Papai Noel passou aqui cedo. Então tava anoitecendo, sei lá, era 7 horas da noite, morria de medo escuro quando eu era criança, então eu ia lá pro quintal, ficava lá quietinha, aí eu ficava, se eu ficar bem quietinha, talvez eu vou escutar a rena e o Papai Noel. E cara, eu escutava o guizo, sabe? Na minha cabeça, o guizo tocava, e a hora que eu entrava, tava lá o presente debaixo da árvore. Então, o filme conversou muito comigo nesse sentido de ser um guizo mesmo, e ser esse barulhinho, né, que é o guizo que tá no trenó, que as renas vão puxando e vão voando. E eu tenho também essa coisa com o Natal que você tem, né, de sentir cheiros e ter essa tradição de... Eu faço maratonas de filme também, eu amo, assim, eu gosto de sair à noite de carro e andar pelas ruas. Eu amo! Nossa, cara, eu amo demais!
Pra ficar vendo pisca-pisca, sabe? Tipo, sei lá, eu vou numa loja e são os mesmos enfeites. Dane-se, eu fico olhando todos. Eu viro uma criança no Natal, Eu fico assim, cara, eu queria ser muito rica pra comprar todos. Vou usar todos? Vou. Sabe? Não é aquela coisa de vou usar todos? Não. Não, eu vou enfiar até no banheiro se tiver que enfiar, sabe? Mas eu queria uma casa inteira de Natal no Natal. Sim. Essa sou eu. E, inclusive, quero deixar aqui a minha tristeza com 2024, pelo menos quando a gente tá gravando esse episódio. Tudo bem que a gente tá gravando com uma antecedência razoável, mas pelo menos aqui na minha cidade, eu não estou vendo tantas casas com iluminação. Isso tá me deixando muito chateada, sabe? Porque, tudo bem, eu entendo, né? Você colocar pisca-pisca pra fora de casa é um aumento a mais de custo de energia elétrica. Eu entendo isso, as pessoas também estão muito ocupadas, mas acho que o que mais me pega é essa parte mesmo das pessoas estão muito ocupadas. Porque, poxa, tá, gente, eu entendo. É uma festa comercial, né? Pra muita gente é obrigação de ter que ver parente chato. Eu entendo tudo isso, mas também tem uma parte boa e bonita disso e a gente não pode perder isso, sabe? Porque faz parte da cultura. É uma cultura importada. Dane-se, é divertido, é bonito, pisca. Quem não enfeitou ainda a sua casa, não colocou, sei lá, um pisca-pisca, por favor, coloca um pisca-pisca aí na sua casa, vai, ou numa árvore, enfim, não sei. Se joga um pouco, porque são só 2 meses da sua vida, ou sei lá, 10 dias, vai se divertir um pouquinho, você pode. Vamos se divertir, vamos acender uns pisca-pisca. Então, cara, eu sou muito dessas, assim, sabe? Aqui em Pinda também não tem muitas casas com temática natalina, ainda assim. Só que, em compensação, tem umas que no inicião de novembro já tinha. E eu assim, gente, parece que o povo tava esperando sair o Halloween pra já colocar lá, né? Nossa senhora, eu fiquei assim, gente, tipo, calma, sabe? Mas eu tô pra colocar também pra enfeitar a minha casa de Natal, porque eu acredito que vai ter festa de Natal em casa esse ano, né? Porque a gente sempre escolhe uma casa pra fazer a festa de Natal aqui em Pinda, né? Tipo, ou na casa da minha mãe, ou na casa da minha irmã, ou na minha casa. Já foi na minha casa, já foi na casa da minha mãe, já foi na casa da minha irmã, então eu acho que volta a ser na minha casa. Enfim, aí a gente vai ver se faz. Mas, cara, a gente inclusive vai comprar já os enfeitinhos pra deixar. Quando sair esse episódio, nossa casa já vai estar enfeitada de Natal. Mas, cara, eu amo isso. E esse filme me lembrou muito da minha infância, sabe? Que a gente, no caso, a gente sempre passava Natal na casa de uns amigos da família. No momento da festa, meu pai sempre sumia. Eu não percebia o sumiço dele, entende? Eu só comecei a entender depois. E aí ele sempre sumia e depois voltava. É como se, tipo assim, ele sempre estivesse na festa, mas eu não tava vendo ele durante uma hora inteira. Aí é isso, ele voltava. Quando chegava em casa, porque assim, a gente pegava os nossos sapatinhos, né? Minha irmã colocava o sapatinho dela, porque meu irmão não existia ainda, então era só eu e a minha irmã. A gente colocava nosso sapatinho que a gente escolhia, ia lá pegar umas graminhas do chão, colocava no sapatinho, e a minha mãe pegava umas bolachas, assim, sabe? Sei lá, passatempo. E colocava num potinho, porque o passatempo era pro Papai Noel, e as graminhas eram pras renas, que elas tinham fome também. E aí, meu pai pegava o nosso presente, então o meu presente tava com o meu sapatinho em cima, vazio, porque a rena comeu. E aí, o presente da minha irmã também e tal, então cada um tava com um sapatinho. Era engraçado que meus pais também faziam isso, né? Então, tipo, tinha o sapatão do meu pai em cima do presente dele. Legal! O sapatão da minha mãe também. Aí, porque era muito diferente, né? Um sapato do outro. E aí, quando a gente chegava, os nossos presentes estavam lá. E eu não entendia como que essa logística acontecia, entende? Era Papai Noel. Na verdade, eu entendia. Era o Papai Noel que entrava na nossa casa. É meio assustador isso, né? Porque, tipo, você chega e vê a casa totalmente diferente. Mas eu acreditava no Papai Noel e acreditava que ele tinha colocado lá o presente e pronto, sabe? Eu achava lindo isso. Então, eu queria muito chegar logo em casa pra ver. E quando meu irmão nasceu, a minha mãe falava que os fogos era o Papai Noel indo de casa em casa. Por isso que os fogos iam pra lá, iam pra cá, iam pra lá, iam pra cá, na cidade inteira, porque era o Papai Noel andando de casa em casa. E meu irmão acreditava que era o Papai Noel mesmo. Então sempre teve essa coisa, assim, em casa, de criar mesmo várias historinhas, assim, pra gente continuar acreditando mesmo no Papai Noel. E eu vi no filme, né, no filme, logo no comecinho, o personagem principal, a criança, né, ela vai e desce ali antes da meia-noite, e aí ele ainda vê lá o leitinho e os biscoitinhos, nada mudado, assim. Então, porque esse filme acontece todo 5 pra meia-noite, né? Ele vê tudo ali e pensa, poxa, não existe, sabe? Papai Noel nunca vai vir aqui, entende?
Ele fala em determinado momento, né? Eu quero acreditar. Inclusive, eu fiquei pensando muito em quem que é o personagem para o qual ele fala, porque acontece logo depois que aquela amiguinha dele, que é, na verdade, o nome dela é Heroína na história, porque ele é o herói, e a heroína é levada pelo condutor para algum lugar do qual nós não sabemos, e ele encontra o bilhete dela e vai atrás dela para entregar o bilhete, porque ela precisa do bilhete para ficar no Expresso Polar. E aí ele sobe, né, por cima do trem, e ele encontra ali um adulto, meio maltrapilho, que tá fazendo um café de meia, né, enfim. E o café de meia me fez dar tanta risada, me fez dar tanta... Enfim. E aí, esse espírito, enfim, né, pergunta pra ele, né, você não acredita? E ele para, ele pensa um pouco, ele fala, eu quero acreditar, né? E o gente, ele é cético, ele não acredita. Ele não acredita no, enfim, na magia, né? No Papai Noel. E é interessante isso, porque quando eles chegam no Polo Norte, ele tá vendo o Polo Norte e ele ainda não acredita. E isso me fez pensar muito assim, sendo uma adulta, como muitas vezes, não sobre Papai Noel e renas voarem, tá, gente? Claro que a gente já passou dessa fase, mas assim... É verdade, tem coisa aqui, né? Tudo tem limite, né? Vamos lá, isso são fantasias infantis. Mas tendo dito isso, como a gente também vai se tornando cético, né? Quando a gente cresce, com coisas que acontecem na vida. A gente tá vendo, aí vira aquele meme, né? Eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito, sabe? É verdade, é muito isso. Então, eu acho que é uma mensagem bonita. E eu fiquei pensando, sabe? Quem que é esse cara que ajuda ele? Que aparentemente também o condutor do trem teve esse encontro também com alguém que era parecido com esse personagem, porque quando eles estão subindo a montanha, ele fala, na minha primeira viagem eu quase caí do trem, mas alguém me segurou. E aí o menino fala, foi um espírito, um fantasma? Ele fala, e precisa ser? Ou seja, você sabe o que é, mas eu não vou te falar o que é, porque eu não vou dar essa resposta. E a cultura do Natal tem vários desses personagens, né? Os fantasmas, os espíritos de Natal, ou pode ser até mesmo uma possível visão dele, se ele continuasse sem acreditar nas coisas boas. Eu não sei. Quem que é essa figura pra você, Cal? Olha, eu acho que ele é o espírito natalino mesmo, sabe? O Papai Noel e qualquer outro personagem natalino que você conheça, que você saiba, sabe? Porque ele tá ali nos melhores momentos, tá ali, né, no ajudando, tá ali na conversa, tá ali segurando mesmo, dando dicas pro herói. Então, eu acredito que ele seja mesmo o espírito natalino. Até porque ele tem um momento, né, que ele coloca o chapéu do Papai Noel, faz aquela voz, você fica pensando, sabe? Será que ele não é o Papai Noel? Então, eu acredito que ele seja. É uma boa interpretação. Eu fiquei pensando, enquanto você falava, que talvez ele seja realmente esse espírito natalino de alguém que já acreditou muito e agora não está acreditando mais. Por isso que ele parece maltrapilho. Faz sentido. Faz sentido. Porque ele dá umas ironizadas às vezes, né? E ele tá sujo. Ele parece um mendigo. Verdade. Sem contar que ele não tá dentro do trem. Que, teoricamente, quem tá dentro do trem é quem acredita. Sim. E eu acho que o filme também, ele traz outros personagens muito importantes. E claro que a heroína e o Sabe Tudo são dois personagens que logo de cara já fica muito claro quem eles são. E eu gosto do final deles, mas eu preciso falar pra você e recapitular aqui com os nossos ouvintes o quanto eu fiquei emocionada com a chegada do menino solitário. Porque ele vai correndo em busca do trem, ele cai, e aí o herói para, né, pra ajudar ele, junto com a heroína. E, gente, que personagem, ao mesmo tempo triste, mas com uma mensagem no final tão bonita. Nossa, sim, gente. E é engraçado porque, assim, aquele expresso, ele vai levar as crianças pro Polo Norte. E na cabeça do herói, o Polo Norte não existe, Papai Noel não existe, nada disso existe, sabe? Só existe o presente mesmo de Natal. Só isso. Uma data, né? E o esforço que ele faz pra aquele menino entrar no Expresso Polar e fazer parte de tudo aquilo é muito lindo de ver. Porque você pensa e fala assim, cara, você poderia deixar o menino lá, já que, né, não existe nada. Ele vai chegar no nada. Ele vai fazer uma viagem de ida e volta pra nada. Então, eu achei muito bonito o esforço, assim, sabe? Pra poder trazer ele, a forma que ele entra, assim, e tudo. Cara, é muito bonito. Eu acho esse personagem muito massa, assim, pro filme.
Eu concordo e me chama atenção quanto que no crédito ele tá como menino solitário. E aí, discretamente, conforme ele vai fazendo amizade, né, com o herói e a heroína, ele tem um nome. Ele passa a ser o Billy. Ele é a única personagem que a gente sabe o endereço. O filme dá o endereço dele certinho, sabe? Billy da rua tal, número tal. E ele passa a ter uma identidade, né? Ele passa a ter um nome, um lugar onde ele vive. Percebe como é muito sutil, assim, né? A gente sendo adulto, a gente consegue perceber outras coisas, porque o que ele quer é ter amigos. Eu achei que ele vinha de um lugar, talvez, de pobreza, de tristeza, um lar que não acreditasse, mas ele era uma criança que acreditava. Não, ele é uma criança sozinha. E quando ele tem amigos, ele passa a ter uma identidade. Cara, olha o poder dessa mensagem. Que coisa linda. Nossa, demais, demais. E a gente só imagina que ele more no lugar mais pobre da cidade, porque é dito isso, né? O menino sabe tudo. Mas não dá pra saber se o menino sabe tudo tá dizendo isso da boca pra fora ou realmente ele é. E ele tá usando umas roupinhas mais simples também. Também, verdade. Porque todo mundo tá com uns pijamas chiques, né? Nem eu usava isso quando era criança, gente. Você não usa agora, amiga. Vamos falar a verdade. Não pode mentir no podcast, não. É verdade, é verdade. Eu até compro umas coisinhas boas, assim, sabe? Porque numa época na minha vida eu tinha dinheiro, em vez de comprar roupa, eu comprava pijama. Aí... Aí eu assim, gente, eu preciso ver se eu compro roupa de sair, né? Porque daqui a pouco eu vou começar a sair com pijama. Eu entendo porque eu sou dessas também, mas ele é, né, esse personagem que aparenta roupa mais simples, e ele fala, né, que na casa dele o Natal nunca é sinônimo de uma coisa boa. E aí na minha cabeça, sendo adulta, eu fiquei pensando, né, o que será que acontece na casa dele? O filme não explora isso, daí que eu acho também que tá a genialidade, e no final é isso, ele precisava de amigos. E ao mesmo tempo, o quanto que é maravilhoso, porque ele acha o presente. Quando ele acha o presente, ele vê que ele vai ganhar o presente que ele queria, ele obedece a regra de não abrir. E o que acontece com o Sabe Tudo quando ele abre o presente? Você lembra? Ele ganha meia. Que geralmente é o presente que você ganha quando você não é uma boa pessoa, né? Você ganha carvão. E aí eu fiquei pensando, Cal, que não era meia nem carvão que tava dentro do presente dele, que se transformou porque ele quebrou a regra, ele abriu o presente antes da hora. Sim, verdade, com certeza. Gente, muito bonitinho. E eu gosto também das tiradas do Papai Noel, né? Você precisa aprender a ser mais humilde, né? Porque você sabe as coisas, que você pode sair por aí falando o que você quer, né? Eu acho um filme muito bonito. E a personagem também da heroína, eu acho que ela é uma figura muito importante, porque ela é a líder do grupo, ela é a corajosa, ela é a que vai pra frente, ela é uma menina negra, e o mais importante nisso tudo é que tem tanto a mensagem do Papai Noel falando pra ela, né, você é uma líder, então continue assim, abrindo caminhos, mas ela é a única que abraça os outros personagens, então ela lidera pela afetividade. É verdade, e ela leva muito o Billy, né, ele já acredita mesmo no Papai Noel, né, no espírito natalino, porque ele também ouve, junto com a heroína, os guizos, mas ela também instiga, ainda que seja indiretamente, o herói a ouvir os guizos também, porque ela tá falando o tempo todo dos guizos, que tá pra lá, que tá ali, e ela vai seguindo, né, esses sons, e ele não tá ouvindo, e nem a gente tá ouvindo também, porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, aonde que ela tá ouvindo esses guizos? E eu não tô ouvindo também. Sabe o que eu fiquei pensando, Dô? Será que esse filme, eu não sei, assim, sabe, eu queria muito assistir com uma criança agora pra ver se a criança tá ouvindo, porque também pode trabalhar a criatividade, a criança pode acabar ouvindo também, né? Mas eu fico assim, será que esse filme, ele trabalha aqueles sons que, sabe, porque conforme a gente vai evoluindo, né, a gente vai ficando cada vez mais velho e tal, vai envelhecendo, tem alguns sons que a gente não consegue mais ouvir, né? E aí fica mais nítido pra gente mais nova e tudo. Eu fico pensando, será que eles fizeram algum som que a gente com 30 a mais não consegue ouvir? E aí crianças já conseguem? Que daí já fica fazendo aquela brincadeira de adultos não ouvem e crianças ouvem? Olha, se fizeram,
ficou incrível essa ideia. E se não fizeram, seria um experimento bem legal. Porque isso que você tá falando da questão que, conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde a capacidade auditiva de ouvir em algumas frequências mais altas, né? Isso, exatamente. É uma possibilidade, mas também tem a possibilidade de você assistir, por exemplo, com a sua sobrinha, que é uma criança, e você perguntar pra ela, você tá ouvindo? E ela tá tão envolvida no filme que ela vai falar, eu tô. E no final, tá tudo bem, né? Porque é sobre isso, né? É sobre você se entregar pra magia do filme. Então, porque daí eu fico pensando assim, cara, e se uma criança estiver ouvindo só porque tá no filme, entende? Não porque existe mesmo esse som, sabe? Aí eu fico pensando, caramba, não dá pra ouvir com criança, porque ela vai acreditar, ela vai ouvir. Aí fica até uma dica, uma dúvida, assim. Não sei, né, se tem ouvintes mais novos aqui, mas, cara, assista o filme e ouve, se você ouve os guizos. Porque eu fiquei curiosa nessa parte. Eu falei, cara, será que eu não tô ouvindo porque eu sou adulta e meu ouvido já não tá ouvindo isso? Isso funciona, assim como funciona também narrativamente falando, enquanto a gente tá assistindo, a gente não ouvir, pra prender atenção, e 2, pra gente entender o que o herói tá sentindo, porque a gente tá acompanhando toda a história pelo olhar do herói. Então, quando ele consegue ouvir, é a coisa mais importante. As duas coisas funcionam, sabe? As duas coisas funcionam muito bem, assim, gosto dessa ideia que você deu, mas também se não tiver, acho genial do mesmo jeito, porque no final das contas é sobre isso, né? Mas eu achei muito legal essa personagem, né, a heroína, por conta dela levar mesmo o herói a acabar ouvindo também os guizos, sabe? Que ela vai falando tanto sobre isso que, mano, eu fico pensando, cara, se eu não ouço os guizos, dá uma aflição mesmo, sabe? Porque ele não vê, ele vê o guizo caindo no chão e ele fazendo som de um objeto caindo no chão. E ele não ouve o guizo ali dentro. Dá uma aflição de não ver aquilo fazendo aquele que é característico de Natal. E é muito bonito isso, porque tudo isso que a gente tá falando tanto do guizo, porque no final das contas é o que o guizo significa, né? Que é justamente você acreditar. A fala final do filme é a mesma fala final do livro, que é esse herói falando que ele volta pra casa depois que ele perdeu o guizo, a irmãzinha dele acha, é a mesma coisa, assim, é exatamente o que tá no livro. A irmãzinha dele acha essa caixinha, tem lá o mesmo bilhetinho do Papai Noel pra ele com o guizo, e ele ouve, e a irmã dele ouve, os pais não ouvem, e ele fala que com o passar do tempo, os amigos dele deixam de ouvir, até a Sarah, que é a irmãzinha dele, deixa de ouvir, mas ele continua ouvindo e só pode ouvir quem realmente acredita. Antes, a maioria dos meus amigos podia ouvir o guizo, mas os anos se passaram e ele parou de tocar para todos eles. Até a Sarah, em um Natal, descobriu que não ouvia mais o seu doce som. E aí eu fico pensando, né? Porque não é exatamente só sobre o Papai Noel e o Natal, é sobre você fazer isso que a gente faz, né? Que é, poxa, tá bom, gente, vai, Papai Noel não existe, não importa. Se tem uma criança perto de mim, ele existe sim, e a gente vai se envolver sim, e eu vou ter as minhas tradições sim, e eu vou assistir filme do Expresso Polar e eu vou chorar sim, sabe? E esse sentimento, e até expandindo pra isso, é o que o filme fala, né? Que é sobre essas coisas de amizade, de carinho, de afetividade, de responsabilidade com o outro, de você ver uma criança correndo atrás do Expresso Polar, ela cair na neve, você parar o trem. Não importa se o trem tem que ir ou não, você vai parar o trem e você vai ajudar essa criança. Não importa se você acha que você vai para algum lugar novo, você vai fazer a sua parte, você vai fazer uma coisa boa, você vai fazer uma gentileza, você vai estar presente. E a verdade é que conforme a gente vai crescendo e a gente conhece outras pessoas e a gente conhece, enfim, as dores do mundo e vai entendendo um pouco mais, a gente vai ficando um pouco mais cético sobre algumas coisas nesse sentido mais infantil, mas a gente também pode desenvolver ferramentas de autoconhecimento para se tornar vulnerável, empático, simpático, responsável, carinhoso, afetivo, e tudo isso exige muita coragem, muitas vezes muita liderança também. E eu acho que é sobre isso, sabe? Esse guizo, no final das contas, né? Não é sobre você exatamente acreditar em Papai Noel, mas sobre você acreditar nas relações humanas, por exemplo, né? E nas coisas boas que a gente pode fazer coletivamente. Ai, é lindo o filme, Cal, é lindo. Cara, é muito lindo, né? Esse filme fala bastante sobre essa questão da responsabilidade afetiva mesmo, né? Sim, eu acho que fala muito
E eu acho que é uma história bonita porque fala de um jeito que criança entende, fala de um jeito que adulto entende, mas ele não pesa a mão, sabe? Tá lá. Então cada um vai utilizar as ferramentas que tem pra entender, não vai pesar. E é isso, né? Tal qual a vida tem que ser, né? Cada um tem a sua interpretação. É muito interessante a gente pensar sobre isso de tempos em tempos, principalmente nos tempos de hoje, né? Onde a gente fica tanto tempo conectado e ao mesmo tempo tão distante, tão solitário, né? No fim das contas, a gente tá virando uma mistura de sabe tudo com um menino solitário. A gente tá perdendo nosso nome. E se não tiver um herói e uma heroína, a gente não chega em lugar nenhum, entendeu? Com certeza. Bom demais, Cal, bom demais. Gostei muito do filme, fico muito feliz que você tenha me indicado. E você quer fechar fazendo algum comentário sobre o condutor? Que afinal de contas, né, tem muito sobre ele no filme, né? Caramba, toda a parte de divulgação do filme era sobre esse condutor, que agora pensando, né, será que o condutor é o mesmo espírito que tá lá em cima, o espírito natalino, que também é o Papai Noel? Que também é o pai dele? Então, sim, ele era tipo um papai completo, né? O pai dele, o Papai Noel. Eu gostei bastante do condutor, porque ao mesmo tempo que ele é uma pessoa firme e séria, no começo, né, você pensa, poxa, ele não vai querer, porque até a heroína, né, ela guarda, tem o momento do chocolate quente, né, que tem toda uma apresentação, e o Billy não tá ali. E o Billy ainda não é o Billy, né, o Billy ainda é um garoto solitário. E ele não tá ali junto com todo mundo. E aí tem um momento que a heroína, ela guarda o café debaixo do banco do trem. E eu fico assim, será que ela vai guardar pra ele? Mas será que rola de ir pra lá, né? E aí o Sabe Tudo fala, você só pode sair com a presença de um adulto. E de repente aparece o condutor atrás dela. Eu fiquei pensando, gente, será que ele vai dizer que não pode? Porque não pode atrasar, não pode isso, não pode fazer nada, sabe? Ele é um adulto chato, entende? E aí, de repente, ele fala, então vamos levar pra ele. E eu fico assim, cara, que sensacional, sabe? Porque ele faz esse papel de uma pessoa muito séria, muito regrada, que não pode sair fora dos trilhos, né? Mas ele vai lá e leva, né? Que é até o momento em que o herói, ele perde o bilhete da heroína. Mas eu achei esse condutor, ele tem um aspecto bem familiar mesmo, né? Ele parece uma autoridade familiar mesmo, assim, né? É como uma família, assim, sabe? Tipo, que é aquela pessoa que é séria quando tem que ser, é firme quando tem que ser, mas ela sabe o momento de dar uma relaxada, entende? Eu achei muito bonito, assim, esse condutor pra mim, ele é aquela pessoa familiar que te faz pensar por conta própria, que te faz levar a fazer a tomar as suas atitudes. Eu gostei bastante desse personagem também do condutor. Ele também é outro que faz com que a aventura aconteça, assim, sabe? Eu achei interessante, eu gostei bastante. E eu acho genial também o nome dele ser condutor, porque se a gente pensar nessa ligação, nessa analogia que você fez, nessa relação, talvez seja a melhor palavra que você fez, entre ele ser essa figura paterna e talvez ser o pai, que também é o condutor do Expresso Polar, que também é o Papai Noel, eu fico pensando o quanto que ali também ele é essa figura que realmente está conduzindo, né, essa criança para um caminho de acreditar, de ser responsável, de tomar cuidado, de olha, você tem que vir por aqui, você tem que estar em segurança, você não pode fazer tal coisa, mas ao mesmo tempo também em momentos parecer um pouco duro, a gente tem que chegar na hora, então ele tem uma preocupação, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma honra, ele tem um trabalho a cumprir, então me parece muito que é uma forma de como talvez crianças consigam ver a gente, sabe, que de alguma forma, né, temos influência sobre elas, né, enquanto adultos responsáveis, né. Porque em primeira instância, ele dá um pouquinho de medo, né, tanto é que a heroína, ela faz uma carinha de medo quando ela vê a sombra dele atrás, né, até a gente fica na dúvida, eita, ele chegou. Na primeira cena do filme, que é a cena dos biscoitinhos que você citou lá no começo do filme, ele vê no chão a sombra do Papai Noel. E aí, quando se aproxima, é o pai dele com a irmã dele. E aí, a gente sabe que o pai dele é interpretado pela mesma pessoa que é o condutor e que é o Papai Noel. É verdade. Porque, cara, se for pensar bem, quando a gente descobre a realidade, né, por trás de todas essas invenções, né, que nossos pais fazem pra gente e outras pessoas, né, responsáveis por crianças também fazem pra essas crianças, cara, nada mais é do que nossa mãe, do que nosso pai, do que nosso tio, nossa tia, ou quem quer que esteja ali do nosso lado quando a gente é criança, cria toda essa história pra gente. Então, é um conglomerado de pessoas que estão ali pra isso, entende? Tipo, cara, imagina, na festa da minha família lá,
lá, todo mundo sabia que meu pai ia sair pra colocar o presente na árvore e ninguém se importava com o fato dele sair no meio da festa. Porque ele tinha que fazer isso pela gente, entende? Assim como outros pais também faziam isso pelos filhos. Eu acho muito bonito isso, sabe? E realmente, é o nosso pai, é a nossa mãe que tá fazendo isso pela gente, entende? Não deixa de ser. Mas é aquilo, né? Cara, eu tenho 36 anos, eu gosto muito dessa magia do Natal, apesar de eu entender tudo que acontece por trás, entende? Hoje em dia eu tô nos bastidores, eu não tô mais na parte da criança que acredito nessas coisas. Mas é muito gostoso ter passado por isso e hoje poder fazer isso, sabe? Sim, sim. Totalmente. E recomendável a gente também se apropriar dessa ideia de ser o condutor do Expresso Polar, ou seja, dá pra gente ser adulto, ser responsável e também continuar acreditando no Natal. É esse que é o ponto, né? A gente precisa manter essa criança interior nossa, assim, sabe? Pô, independentemente da sua crença, assim, na época de Natal ou no seu Natal, né? Eu acho muito importante, entende? Porque isso vai ser incrível pro futuro mesmo, assim. Até mesmo pra trabalhar a criatividade. Eu acho muito interessante isso. A parte da criatividade realmente é importante. A parte lúdica também é muito importante, principalmente para adultos. Não é só a criança que precisa de coisa lúdica na vida, a gente também precisa. Não tô falando que é pra gente ficar fazendo cabelo maluco pra trabalhar ou ficar dançando poponeta, não é isso, mas dá pra utilizar, né, alguns recursos. E não sei, ouvinte, o que você pensa sobre Natal, sobre toda essa ideia, mas a questão é, se você sente vontade aí de curtir de alguma forma, curta da forma que você pode. No final das contas é sobre isso, sabe? A vida é curta demais, a gente não sabe quando ela acaba, mas ela acaba, então aproveita o tempo que você tem, porque você só tem essa vida, então aproveite. Embarque no Expresso Polar, sabe? Vale a pena. Cal, adorei nosso papo. Adorei nosso papo, amiga. Muito obrigada por você ter vindo aqui no Perdidos na Estante. Cara, eu amei também, eu amei estar aqui agora desse lado, né? Não só como ouvinte, mas como convidada. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada pelo convite. Espero que seja a primeira de outros convites. Logo mais tá saindo um episódio, na verdade, quando esse episódio já tiver saído, né? Já vai ter lançado no Terror Sem Medo um episódio com a Dô, que foi pra lá também no Terror Sem Medo, falar sobre Maníaco do Parque, o filme do Maníaco do Parque. Verdade. Então ouçam lá, que é o episódio 82. Então ele tá muito legal, o papo ficou muito gostoso, a gente adorou receber você lá também, e vai ser o primeira de outras participações. Eu agradeço demais e eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu também tô muito feliz, foi muito bom visitar a sua casa aí na podosfera brasileira, muito obrigada pelo convite de novo. Ouvinte, eu sei que o Maníaco do Parque não tem nada a ver com o Natal, mas tá um episódio legal onde a gente analisou o filme, sendo bem sincero. Então, eu sei que tem uma parcela dos ouvintes daqui que gostam de ver também eu criticando coisas. Então, esse episódio é pra você. Saindo daqui, vai lá ouvir o Terror Sem Medo, porque assim, eu teci críticas valiosas sobre essa produção, porque tem coisas ali que pra mim não bateu legal, mas tá tudo com argumentação, porque também, né, não é só essa coisa, gostei, não gostei, é isso, não vamos pensar sobre isso. A gente tem que desenvolver pensamento crítico, é importante. Então, ouçam lá. E Cal, onde as pessoas te encontram na internet? Deixa aí as suas redes sociais do podcast. Então, eu tô no Instagram com @licergiaverbal. Lá eu posto coisas minhas mesmo, normais. Então, tipo, meu dia a dia, eu não posto tanto assim, não sou tão das redes sociais. Mas eu indico super seguir o Terror Sem Medo no Instagram. A gente tá como @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Também a gente tá no Spotify, em todos os agregadores de podcast, né? Você pode encontrar a gente, é só procurar por Terror Sem Medo, que você vai encontrar a gente lá. A gente já tá com 2 anos de episódios. Tem quase 90 episódios já pra você ouvir. A gente tá no YouTube também agora. A gente não faz vários vídeos no YouTube. A gente posta alguns shorts lá e tudo. A gente tem feito alguns vídeos quando a gente vai pra evento, falando sobre nossa experiência. Então tem 2 vídeos lá. Um sobre a BGS, que a gente foi, onde a gente experimentou vários jogos de terror, que fica até uma dica pra quem curte jogos, né? Principalmente jogos de terror, assim. E a gente também foi pra Horror Expo desse ano. Então lá também tem vídeo.
um pouco sobre o evento, que o evento tá crescendo bastante, então vale a pena pra quem curte nessa temática, é muito legal. Ele sempre acontece na época de novembro, então fica a dica aí. E é isso, a gente, como eu falei no começo, né, a gente fala sobre filmes, séries e quadrinhos de terror. A gente tá com várias ideias novas pro ano que vem, então segue a gente lá, que daí aos poucos vocês vão vendo nossas novas mudancinhas assim pro ano que vem. É isso aí, tá mais do que recomendado. Sigam a Cal, sigam o podcast dela, ouçam o podcast que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque ela tem essa risada deliciosa, gente. É boa demais essa risada, né? Eu adoro essa risada. Ai, gente, que delícia. Nossa senhora. Eu adoro essa risada e essa espontaneidade. Muito bom, muito bom. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tô lá no Instagram como domenica.mendes, também tô no Blue Sky como domenicamendes.com. O Perdidos na Estante tem um Instagram, é o Perdidos na Estante Pod. Se você quiser saber o que tá rolando no Perdidos, quais são os temas, nossos calendários, nossos episódios, lá é uma excelente forma de você nos seguir. Não sei por onde você nos ouve, se é no Spotify, no Deezer, na Amazon, se é no YouTube Music, se é pelo YouTube mesmo, que dá pra você ouvir lá também, não sei, mas esteja onde estiver nos escutando, avalie esse podcast das 5 estrelinhas, compartilha nossas redes sociais, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. Nós somos um podcast independente, estamos aí há mais de 8 anos produzindo episódios pra vocês, então tem muita coisa aqui no Perdidos, a gente não quer parar de fazer isso, porque tudo isso é feito pra você, e a única coisa que a gente pede é que você nos mostre que você está aí do outro lado, porque estatística onde eu vejo o número de pessoas ouvindo, pra mim não significa nada. Eu preciso saber que tem uma pessoa de verdade aí do outro lado. Eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, desse filme, do que a gente faz. Então, manda um recado pra gente, gente. É um pedido de Natal aí, pô. Dá um recadinho pra gente, manda um recado, compartilha esse episódio, fala pra mais pessoas que o Perdidos na Estante existe. E também estamos lá no Blue Sky também, que é Perdidos na Estante, tá? No mais, semana que vem eu volto pro nosso último episódio falando de filmes de Natal. E se você acompanha nossas redes sociais, você já sabe qual é esse filme. E eu tenho certeza que esse episódio vai ficar muito legal. Cal, um Feliz Natal e um ótimo 2025. Cara, Feliz Natal pra você, pra sua família, pros seus filhinhos, doguinhos ou filhinhas, doguinhas? Filhinhos, meninos. Filhinhos, doguinhos, e é isso, viu? E Feliz Natal também pra todo mundo que estiver ouvindo, e um ótimo ano novo, um ótimo 2025 pra todo mundo, e é isso. É isso aí, ouvinte. Fique bem, fique em segurança, um beijo no seu coração e a gente se ouve semana que vem no próximo episódio do Perdidos na Estante. Até lá! Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Cal Cruz. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente é narrado pelo Leonardo Tremesquim, que também assina a edição desse episódio. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Neste episódio foram utilizadas falas do filme O Expresso Polar, disponível na Amazon Prime Video, Apple TV e no YouTube, e também do livro O Expresso Polar, de Chris Van Allsburg, publicado pela editora Anderson Press Limited em 2017. Embora eu tenha crescido, o Guizo ainda toca para mim, assim como toca para todos aqueles que realmente acreditam.